Você conhece algo da vida de São Luís Maria Grignoni de Montfort, autor do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem? Neste vídeo vou lhe contar um pouco de sua biografia. E é certo que você, se chegar ao final, vai querer ler muito mais sobre a vida desse grande santo. Salve Maria, meu nome é Guilherme Martins e este é o canal Consecratio. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sino das notificações, dê seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e parentes e já vai preparando as suas perguntas para ao final contribuir com os nossos estudos. Eu sempre aconselho os meus alunos de consagração relerem muitas vezes o tratado. O tratado é verdadeiramente um livro de cabeceira, não é um livro para uma leitura de uma vez, uma leitura passageira e nunca mais se lê. Um livro para se... A cada vez que nós lemos, nós vamos aprofundando. Isso porque eu também, na época que me preparei para a minha consagração, fui aconselhado a fazê-lo, a ler o tratado muitas vezes, meditar, pesquisar mais sobre Nossa Senhora. E depois, assim, de muitas vezes, de muitas leituras, foi evidentemente crescendo a curiosidade de conhecer o autor daquelas linhas. Era tal fogo que se percebia naquele texto, naquelas palavras de fogo, aquelas palavras magníficas, que vinha a curiosidade. Como é que foi a vida desse santo? Certa vez, já enquanto estudava na universidade, no intervalo de duas daquelas aulas insuportáveis que muitas vezes temos no período de faculdade, estava na biblioteca, passeando, vendo alguns livros, vendo se havia algo interessante para passar o tempo, e me deparei com um livrinho bastante fino, curiosamente, numa universidade laica, numa universidade do Estado, mais propriamente a Universidade de Brasília, um livrinho que contava a vida de São Luís Maria Grignoni de Montfort em português. Logo peguei, mandei tirar xerox, levei para casa e praticamente devorei o livro, tal era a curiosidade que tinha de conhecer a São Luís. Logo quis saber mais, via que aquele livro era um resumo, tinha poucos fatos e fui atrás, fui procurando de biografia em biografia, de menções em menções, insights, etc. E também com isso despertou a curiosidade de saber qual era o fruto das obras daquele santo. Eu li que ele tinha sido missionário e que tinha deixado congregações fundadas por ele. Fiquei sabendo a história das guerras da Vendéia, que seria outro capítulo a comentar, matéria para outros vídeos, a reação católica à Revolução Francesa. E tempos depois tive a oportunidade de fazer uma viagem à França, a convite de amigos, aliás, com amigos, visitar exatamente aquela região. Depois de um congresso de que participei, esses amigos iam fazer um tour pela região exatamente para conhecer a história daquelas batalhas. Foi uma verdadeira graça. E era exatamente a região em que ficava a cidade onde São Luís faleceu, onde ele deixou as obras dele fundadas, as duas congregações, as Filhas da Sabedoria e a Companhia de Maria. Existem duas igrejas quase coladas, e lá, a igreja do ramo feminino, nas adjacências da igreja, fica o local onde ele morreu, um local bastante abençoado. Ali eles tinham uma livraria e o colega que nos levou até lá, um francês, eu pedi a ele, olha, será que a gente não encontra aqui um livro mais completo, uma biografia sobre São Luís? Tenho vontade de me aprofundar nisso. Ele disse, claro. Foi até a livraria que as congregações mantinham ali e me mostrou. Era a obra de um padre, sucessor de São Luís Grignoni de Montfort na congregação, na Companhia de Maria. Chamava-se o padre, se não me engano, Louis Le Grand. Era um livro, dessa vez um livro mais grosso, mais denso, que deu mais interesse. Li até o final. E realmente aquilo só fez confirmar uma vida realmente admirável desse santo. E, para quem não sabe, ele viveu apenas 43 anos. Um pouco também Santo Tomás de Aquino viveu pouco, né? Tem uma frase na Escritura que diz, se não me engano, do Livro da Sabedoria, em uma curta vida percorreu uma longa carreira. 43 anos, uma intensidade assim, realmente de sabedoria, que era o que São Luís procurava, como nós vemos no texto da consagração que ele nos deixou, dessa devoção que nós procuramos aprofundar. Ele procurava a sabedoria. Então, uma intensidade de sabedoria nas palavras dele, com uma idade relativamente baixa,
né? O início da maturidade, e essa sabedoria transbordou, como a gente lê na biografia dele, essa sabedoria transbordou em obras de apostolado. Pois bem, ele era natural da região da Bretanha, a noroeste da França. Nasceu em 1673. É uma região, é um povo bretão, um povo de bastante personalidade. A França, quando foi se constituindo como uma nação, nos padrões modernos, levou um certo tempo para conseguir convencer os bretões de se unirem a ela. Eles são um povo de muita independência, de muita personalidade, e também um povo que carregou uma herança do paganismo bastante enraizada. Recentemente, um amigo vindo de lá, um brasileiro que mora lá, esteve aqui tempos atrás, ele me contou que até hoje, na Catedral de Chartres, que não é uma catedral propriamente na Bretanha, mas fica nas proximidades, os chamados druidas, que eram os sacerdotes pagãos, ainda hoje tem autorização para fazer lá os seus cultos. Ele estava lá dentro certa vez rezando, visitando, olhando aqueles magníficos vitrais e se deparou de repente com uma gritaria na igreja. Teve um movimento de se aproximar daquele grupo gritando e reclamar, e preferiu reclamar com o sacristão. E o sacristão explicou: não, eles têm autorização para fazer o culto deles aqui na igreja, porque isso foi na antiguidade um local de culto dos druidas de outros tempos. Foi sobre esse povo que São Luís Grignon agiu. Ele era filho de uma família grande, de poucos recursos. O pai trabalhava, era algo como um tabelião na época. E o filho Luís, era o filho mais velho, ele demonstrou desde o início, desde muito novo, pendores para a piedade. Então os pais eram católicos, eram piedosos, resolveram, quando puderam, mandá-lo para outra cidade maior, a cidade de Rennes, na França, onde havia um colégio jesuíta, e mandaram o filho para lá para estudar. Preciso lembrar que não foi em todas as épocas que todo mundo estudou, nem mesmo estudo secundário, estudo primário. Ele tinha pendores para os estudos, pendores para a piedade. Então os pais, de repente ele se torna sacerdote, vamos mandá-lo para um colégio. E realmente mandaram para um colégio de jesuíta. Curiosamente, uma curiosidade, as aulas eram todas em latim, as lições de todas as matérias eram dadas em latim. Os alunos precisavam responder as questões em latim. Outros tempos. Tanto assim que é um pouco por isso que no tratado, ao menos nas versões mais conhecidas, há muitas frases, muitos trechos em latim, até uma oração que compõe a preparação para a consagração, que vem toda em latim, depois a tradução. São Luís, o menino Luís, o jovem Luís, demonstrou desde muito cedo um espírito apostólico. Junto a seus irmãos, ele ensinava o catecismo, até bem mais para frente ele já era missionário, mantinha correspondência com esses irmãos, dava direção espiritual para eles. Não só isso, esse espírito apostólico ensinava o catecismo aos irmãos, ensinava o catecismo aos colegas, fazia visitas a doentes em hospitais nos intervalos das aulas. Imagina só, qual jovem que hoje faz isso? Visitava igrejas para rezar diante das imagens, várias imagens de Nossa Senhora em que havia naquela cidade, e tinha uma devoção muito entranhada, muito destacada a Nossa Senhora. Tanto assim, não sei se sabe, mas o nome Maria, ele que quis inserir, quando recebeu a crisma, ele inseriu no nome dele o nome de Maria. Então era Luís Grignon, o pai era Grignon, então era Luís Grignon, nascido em Montfort, portanto de Montfort. E ele pôs então Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís tinha o caráter bastante marcado pelo temperamento colérico do pai. Ele até presenciava as brigas do pai com a mãe, que presenciava isso em casa, com os irmãos mais novos, e ele sofreu muito com isso. Ele herdou esse temperamento do pai, só que nele ele canalizou aqueles pendores, ele canalizou para o bem. Há um caso, não só o temperamento, mas a própria constituição física assim, bastante rígida. Há um caso, ele ainda jovem, num cemitério, num enterro, certa vez, depois de enterrarem a pessoa, o cadáver da pessoa, dois homens foram tentar carregar a lápide que cobriria a sepultura e não conseguiram. E ele não teve dúvida. Vendo que os dois não conseguiam, foi lá, ele sozinho carregou a lápide e pôs no lugar. Isso para mostrar esse lado de alma,
de alma e de corpo, dado bastante força. Tendo completado então os estudos que hoje nós chamaríamos secundários, aqueles pendores para o sacerdócio estavam ainda mais intensos, conversou com os pais, viu o que era possível fazer. E os pais tinham famílias amigas, tinham senhoras amigas que vinham de Paris, nobres, né, que tinham parentesco ali na região e que, por serem amigos da família, se dispuseram, não, nós vamos bancar o estudo dele no seminário. Era preciso conseguir um padrinho, uma madrinha para custear aqueles estudos no seminário, a formação até o sacerdote. Então, podemos imaginar idas e vindas, combina, descombina, dá certo, dá errado, até que lhe foi prometido o apoio. Combinou a data da viagem, combinaram os detalhes. No dia da partida, ou na véspera da partida, o pai chegou para ele: olha, meu filho, a única coisa que eu lhe posso dar, que eu tenho condições de lhe dar agora, é esse traje novo. Essa roupa completa nova para você ir até Paris e lá viver esse trecho da sua vida estudando para se tornar sacerdote. Então toma aqui como lembrança do seu pai esse traje. Ele não teve dúvida, colocou o traje, na hora combinada partiu para Paris. Primeira coisa que ele faz, saindo da cidade, cruzando os limites da cidade, se depara com um mendigo, um andarilho, e diz para o mendigo: vou lhe fazer uma proposta, você aceita? Eu lhe dou esse meu traje, você me dá a sua roupa, você fica contente, eu também, eu sigo viagem. O mendigo, evidentemente, pulou de alegria e aceitou. E São Luís, então, quis iniciar aquela vida de dedicação, aquela vida da vocação dele, quis iniciar daquela maneira. Eu me desligo do mundo, eu quero dar-me inteiramente à minha vocação. Aqui mostra algo a mais que mostra esse caráter forte, radical dele. Ele chega a Paris e se depara com uma situação um tanto diferente daquela que tinha sido prometida pela amiga da família, por aquela nobre. Ele vai procurá-la em Paris, chega lá e descobre que as circunstâncias tinham mudado, ela já não poderia mais custear o seminário, várias contrariedades, ele precisa procurar um seminário inferior, de qualidade inferior, de pessoas de situação inferior. O reitor daquele seminário o aceita, mas com a condição de que ele prestasse determinados serviços que pudessem ajudar a custear a vida ali dos seminaristas que certamente tinham preço. Então ele evidentemente aceitou. Uma das coisas que todos os seminaristas precisavam fazer era se revezarem na cozinha. Não era possível pagar uma cozinheira. E nessa biografia diz que ele contava que parecia que os seminaristas estavam em competição para ver quem conseguia envenenar mais os demais, mais os outros seminaristas. Isso de tal forma cozinhavam mal. Outra coisa que ele precisava fazer de vez em quando era fazer o velório de pessoas importantes. Hoje isso ainda acontece, mas naquela época ainda mais era necessário esperar os familiares que chegassem, até que as comunicações chegassem de parte a parte, que todos pudessem, ou que alguns pudessem vir para o enterro, etc. E pessoas importantes, sobretudo. Também podemos imaginar que as condições de preparação do cadáver fossem não tão boas quanto as de hoje. Então o que acontecia? Um velório longo com já o cadáver já em processo de putrefação, e ele ali o seminário recebia, por assim dizer, por aquele serviço. Fez isso muitas vezes e aquilo o marcou. Ele contava que aquilo o marcou profundamente. Depois os sermões que ele fez como missionário, na sua curta vida de missionário, aqueles sermões sobre os novíssimos, sobre a morte, o inferno, o céu, o juízo, aqueles sermões tinham essa marca daquilo que ele viu, que ele vivenciou. Então imaginar, por exemplo, uma nobre, uma princesa, não sei, que era bajulada na corte por sua beleza, por sua categoria, por seu charme, ele a vê ali já a pele ressecando e eventualmente já os vermes em atuação. Aquilo marcou profundamente a alma dele. São Luís precisou, além dessas contrariedades menores, digamos assim, precisou enfrentar em sua época os males daquela época. E eram males muito superiores a esses males físicos que ele teve que padecer. Os dois grandes males que eram conexos na época, duas
heresias ocultas na igreja. Um era o jansenismo e outro o galicanismo. O galicanismo dizia que a igreja na França devia ter a sua autonomia, nada disso de ter que obedecer ao bispo de Roma. Não, aqui os bispos aqui da França, da Gália, devem ser autônomos, né? Se o Papa quiser enviar um documento, que ele envie, mas que aquilo dependa do conselho dos bispos da França. Isso quebrava a unidade da igreja, quebrava o caráter romano da igreja. Nos dizemos e proclamamos católicos apostólicos romanos. Essa heresia larvada, essa heresia oculta dizia, não, que a igreja na França é a igreja da França. E depois a heresia do jansenismo foi uma péssima influência de um bispo holandês que fez o protestantismo, os males do protestantismo, penetrarem na igreja, de forma que o combate que se fez a essa heresia, infelizmente, não foi eficaz desde o início. Então ficaram muitas influências, ficaram muitas tendências para um deperecimento da piedade. O jansenismo pregava que, entre outras coisas, que para a pessoa se aproximar dos sacramentos, se aproximar da Sagrada Comunhão, precisava estar num estado de quase que de santidade, né? Que as mínimas coisas eram pecado e que então só os perfeitos podiam se aproximar do Santíssimo Sacramento. Qual que era a consequência disso? As pessoas diziam, olha, eu sou um miserável pecador, não consigo, não atinjo esse estágio de santidade, deixa então os sacramentos para aqueles perfeitos. Eu vou tocando a minha vida, isso vai levando à indiferença religiosa. Também a devoção à Nossa Senhora, eles tinham, para dizer pouco, tinham reservas, criticavam a devoção à Nossa Senhora. Se nós lermos com atenção o tratado, nós vamos ver que São Luís expressa bastante essa luta que ele teve que travar com esses inimigos da verdadeira fé. Então, por exemplo, quando ele fala dos devotos críticos, dos devotos escrupulosos, esses padres estudiosos da vida dele que eu li, eles apontam, olha, isso aqui é uma crítica direta aos jansenistas. E São Luís, desde os primeiros anos de seminário, ele percebeu que ia ter que travar aquela luta, e o que ele fez? Acomodou-se? Não, pelo contrário, ele diz, bom, eu vou me preparar, vou estudar para ter argumentos, para combater, para fazer bem as almas, expulsando essa influência dos meios católicos. Então, uma preparação assim cerrada para enfrentar esses inimigos da igreja. Ele praticamente, segundo os textos que li, os autores que li, ele praticamente decorou textos de muitos padres da igreja sobre Nossa Senhora. Não é à toa que no tratado a gente ele não é como um estudo acadêmico que há como que cortes entre os parágrafos. Ele parece estar escrevendo de uma vez só, com todo o entusiasmo dele, com todo o vigor, tirando da memória aqueles textos que ele tem e fazendo o elogio de Nossa Senhora, proclamando as suas grandezas, o santo tal, o santo tal, o santo tal, quantos e quantos e quantos santos ele cita. E nas notas de rodapé de uma versão do tratado que certa vez eu li, aliás, uma versão em francês que eu comprei aos pés de onde estão os restos mortais de São Luís Grignon, na igreja do ramo masculino que ele fundou, a Companhia de Maria. Tinha lá uns exemplares do tratado, uma versão muito simples. Tinha lá para se deixar uma doação para a igreja, e podia se pegar o livro. Então, isso eu fiz, trouxe para casa. E folheando o tratado, lá embaixo eu li, numa das notas de rodapé, a explicação os compiladores, os analistas do tratado, eles têm muita dificuldade em descobrir os textos, ou tiveram muita dificuldade em descobrir os textos originais do que São Luís cita, porque isso mostra que ele citava as frases dos padres da igreja, ele citava de cabeça, né? Ele ficou, desde cedo, muito marcado pela influência do fundador do seminário, no qual ele concluiu os estudos, do seminário de São Sulpício, em Paris. Chamava-se Monsenhor Ollier, o fundador, tinha fama de santidade. O papel de Nossa Senhora na devoção desse Monsenhor era muito marcado. São Luís foi
muito influenciado, ele levou além aquela doutrina que ele aprendeu, aquela influência boa daquela piedade do seminário onde ele estudou. Bom, depois de muitas dificuldades, ele acaba podendo ser ordenado, mas as dúvidas sobre qual o caminho exato que a providência o chamava, permaneciam aquelas dúvidas. Devo me tornar religioso? Quero ser missionário, mas como se dará isso? E ele então faz certas viagens, vai a outra cidade, em certo momento ele passa a morar nas cercanias de um hospital, no contexto de um hospital, para dar assistência aos doentes. E curioso que era tal a impressão que dava, a dificuldade por que ele estava passando, a provação por que ele passava, que os próprios doentes do hospital, que os que estavam ali internados em convalescência, muitas vezes se cotizavam para fazer doações para São Luís, para o Padre Luís, para ver se o auxiliavam naquela provação, naquela dificuldade. Só que a vocação de missionário foi falando mais forte. Então, um belo dia ele resolve partir secretamente para Roma, pedir conselho diretamente ao Papa. Veja aí como que ele era anti-galicano, né? Os outros, com a influência galicana, dizendo, não, a igreja é a igreja de Roma. Ele não, a igreja é a igreja da França. No caso dele, não, a igreja católica apostólica romana. Vou dirigir-me ao pastor dos pastores, ao Santo Padre, para consultá-lo sobre qual que é a minha vocação, o que ele me manda fazer. Eu quero ser missionário, quero ir para outras terras, Terra Santa, não sei. E o Papa da época, agora não me lembro qual era o título dele, talvez Clemente V, posso estar equivocado. O Papa diz, pensa um pouco, por inspiração do Divino Espírito Santo, diz a São Luís, não, você vai ser missionário, tu serás missionário em sua própria terra, porque a França precisa de uma recatolicização. Então o Papa presenteou a São Luís com um crucifixo, com uma bênção especial, uma bênção apostólica, e deu a ele o documento, o título de missionário apostólico. Ele tinha, com esse título, ele tinha privilégios, ele não necessitava de autorizações para certas coisas, mas curiosamente, talvez por humildade, ele quase nunca se prevaleceu desse título que o Papa lhe tinha dado. Ele retorna à França, então, a mando do Papa, começa a fazer testes com alguns grupos de missionários, padres que se reuniam para atender certas regiões. Entretanto, o seu caráter de fogo teve uma má acolhida naqueles grupos com que ele se reunia para fazer as missões. Então, logo ele era afastado, por razões secundárias, evidentemente. Então ele passa esse longo calvário nessa vida de missionário dele, de proibições em proibições, perseguições por parte do clero com influência jansenista. Certa vez, ele tinha feito desde o início o propósito de nunca andar a cavalo, fazer as suas missões, as suas viagens, sempre a pé. E certa vez, era a véspera, estava no dia da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto, e ele, devotíssimo de Nossa Senhora, não queria de modo algum deixar de celebrar a missa naquele dia, a missa de Nossa Senhora. Então, se dirigiu à igreja mais próxima. Quando foi tratar com o sacristão, o pároco do local, logo chegou a ordem, não, o bispo manda que o senhor está proibido de celebrar a missa na diocese dele. Então, aqui o senhor não terá nada. Já era tarde, ele precisava sair daquela diocese. E o que ele fez? Abriu uma exceção ao propósito. Ele pegou um cavalo emprestado, partiu para outra diocese e conseguiu chegar a tempo ainda de celebrar a missa naquele dia, a Nossa Senhora. Ele passa a vida em missões, como missionário, com padres que conseguiu fazer amigos, e em dioceses cujos bispos não se tinham deixado levar pela heresia, aquela heresia velada, escondida, que era o jansenismo. E ele tem aspectos inovadores no trabalho de missionário dele. Ele tinha muitos pendores para a arte, para a literatura, para a música, e utilizou tudo aquilo no apostolado. Existem ainda várias imagens que ele mesmo esculpiu. Existem quantidades enormes de poesias, de poemas que ele escreveu em honra a Nossa Senhora, ao Santíssimo Sacramento, à Santíssima Trindade, sobre os novíssimos, sobre a importância da penitência, a necessidade da confissão.
E textos assim bastante fortes, como era, marcados pelo caráter dele. E esses textos ele conseguia, com a sua arte, encaixar em melodias populares, melodias conhecidas, melodias às vezes infantis, e com isso o que acontecia? Dava um potencial àquela doutrina embutida naquela poesia, naquelas poesias, dava um potencial de fixação na cabeça do povo, porque o povo conhecia aquelas cantigas, ele então adaptava a letra, colocava aquela doutrina em forma de poesia, e aí o povo aprendia e ficava repetindo, ensinava os filhos, cantarolavam durante o dia, etc. Isso foi de tal maneira que na Revolução Francesa, 100 anos depois, arredondando, 80, 100 anos depois da morte de São Luís, o povo católico perseguido pelos revolucionários e morto pelos revolucionários, assassinado pelas mais diversas formas, afogamento, fuzilamentos, etc. O povo ia para o local da morte, cantando aquelas cantigas que os antepassados tinham aprendido em São Luís. Nós falamos então desde o início deste vídeo, nesse caráter forte, nesse caráter radical de São Luís Guignon de Montfort. Nós demos o exemplo inicial da roupa que ele troca com o mendigo. Ele diz, não, a minha vida, a minha vocação, quero cumpri-la inteiramente. Então eu deixo aqui o mundo, deixo mesmo esse traje que eu acabo de ganhar do meu pai para representar o meu corte com a vida anterior. Agora eu quero essa vida nova inteiramente dedicada à minha vocação. Depois, como missionário, um outro aspecto, ele fez várias vezes os chamados autos de fé, não só com livros que continham heresias, mas também com objetos e trajes que favoreciam a frivolidade, favoreciam a indecência. Então ele fazia sermões nas suas missões e mostrava a importância da pureza, da castidade entre a juventude e a necessidade de cortar com essas coisas que favoreciam a impureza, favoreciam o pecado. As pessoas convencidas daquilo, ele marcava uma data da missão. Nesse dia nós vamos aqui na praça principal fazer uma fogueira e queimar esses objetos que nos levam para o pecado. Isso um santo, é uma lição que ele nos dá. Isso foi causa de vários problemas ao longo da curta vida dele. Depois, certa vez, um outro fato que mostra esse caráter radical e rígido dele, ele estava fazendo um sermão durante uma missa, durante uma missão, acho que não era propriamente missa, um sermão que ele convidava as pessoas a ouvirem. E na praça do lugarejo, do vilarejo, não sei, havia um bar e lá os bêbados tomando, fazendo barulho e gritando, enfim. E aquilo estava atrapalhando o sermão. Ele percebia que as pessoas não estavam deixando de prestar atenção. O que ele fez? Não teve dúvida. Desceu do púlpito, cruzou a igreja, foi até o bar, entrou de forma violenta no bar, bateu na mesa e disse: vocês estão atrapalhando a minha missão, o meu sermão. Não quero ter que voltar aqui outra vez. Aquele silêncio que se estabelece, os bêbados ficaram apavorados. Ele volta para a igreja e conclui o seu sermão. Isso se deu outras vezes de outras maneiras. Certa vez ele estava numa viagem de barco e percebeu um ambiente assim de impiedade, de indiferença religiosa naquele barco. Aquilo estava deixando a ele como católico, como devoto, como sacerdote, estavam deixando inquieto. Em certo momento ele diz: não, eu preciso romper esse clima de impiedade que há nesse bar. Que é certo que há pessoas que têm um fundo religioso e elas estão se deixando perder por esse clima de impiedade. Resultado, ele tira o terço do bolso e faz como que uma proclamação no meio de todos. Então agora todos se ajoelhem comigo, vamos rezar a Nossa Senhora pedindo perdão pelos pecados, pela penitência da nossa vida passada, etc, etc, etc. Sem resultado, aquela frieza, aquela indiferença e mais gente que, não, para com isso, silêncio e tal. Ele não desanimou. Daí a pouco ele fez de novo a mesma coisa, fez uma terceira vez até que conseguiu, mudou o ambiente. Várias pessoas se ajoelharam, rezaram com ele e os ímpios já não tiveram mais presença ali, o ambiente mudou. Uma terceira ocasião em que esse caráter se manifestou durante uma missão numa certa região, ele estava com aquele grupos de padres amigos, cada um em um lugarejo, uma vila, em uma cidade próxima, e uma determinada cidade, uma cidade maior, havia 2, 3 padres que depois de dias não estavam conseguindo resolver uma situação complicada para a missão, né?
A intenção dos missionários ao fazer a missão é afervorar, restabelecer a fé naquele local, afervorar os bons e criar condições para que o bem continue a ser praticado, para que aquele bem que eles fizeram, aquele bem momentâneo, digamos assim, se prolongue no tempo. Ora, uma das coisas que esses padres estavam enfrentando é, naquele local, os jovens gostavam muito de festas, de baile, e faziam bailes nas praças, bailes públicos, e aquilo era uma ocasião de perdição para o jovem, como ainda é hoje. Né? Cada um analise o que conhece dessa situação e sabe, são ocasiões de pecado. Então aqueles padres se deparando com aquela situação, tentaram de tudo, todos os métodos clássicos que eles tinham e não resolviam. Jovens continuavam teimosos, continuavam fazendo aqueles bailes e sempre os que tinham ainda certa consciência voltavam na confissão e os padres viam, olha, se nós não encerrarmos com esses bailes, todo o nosso trabalho aqui vai por água abaixo. O que nós vamos fazer? E resolveram consultar o padre Luís, São Luís, que estava numa cidade próxima, mandaram chamá-lo. Tá bem, vou lá. Ele foi até o local. Quando chegou, estava no exato momento de um baile, na praça principal. O que ele fez? Cruzou, entrou no meio da festa, talvez com os outros padres, fez nova proclamação, como ele já tinha feito naquele bar. Vamos todos aqui agora nos ajoelhar e rezar pedindo perdão pelos pecados que estão sendo aqui cometidos, pela perdição das almas que aqui se executa, pelas ofensas, etc, etc, etc. Tentou uma vez, alguns tentaram se revoltar, ele manteve a nota, até que pôs todo mundo de joelho, todo mundo rezou com ele, todos compreenderam que ele tinha razão ali, e a partir daquilo, novamente, o ambiente mudou. Todos começaram a seguir aquelas orientações que os missionários estavam dando. Por fim, o último fato que eu conto hoje, que mostra ainda o caráter de alma, uma característica de alma dele, dessa força, dessa radicalidade. A cada missão, ele gostava de deixar uma marca para que não só aquela geração, mas as gerações seguintes ainda tivessem uma lembrança das graças que aquele povo tinha recebido. O objeto, a cena preferida dele era o Calvário. Né? Então, no morro, nas proximidades da vila, ele mandava fazer uma cruz. Quando podia, colocava um crucificado na cruz, uma imagem, colocava Nossa Senhora, São João, Santa Maria Madalena, tentava fazer o melhor possível para que aquilo se assemelhasse, lembrasse a cena da crucifixão e, portanto, recordasse as verdades que tinham sido ensinadas durante aquela missão. Tal era a confiança, a determinação dele. Né? E num caso específico que eu me lembro de ter lido, é o Calvário, que foi como que o Calvário que ele construiu na cidade chamada Calvário de Pontchâteau. Seria a grande obra da vida dele, da curta vida dele. Ele fez o projeto, começou a execução. A cada parte do projeto que ele começava, ele sabia, olha, eu não tenho dinheiro para custear nem o material, nem o trabalho dos especialistas. Mas eu sei que é uma obra de Deus, que Nossa Senhora quer, eu vou até o fim, dava os primeiros passos e sempre Nossa Senhora coroava a confiança dele e tudo chegava na hora certa. O dinheiro, as doações chegavam, vindas de pessoas que o admiravam, que ficavam sabendo daquela construção, pessoas que recebiam graças e já o dinheiro chegava. Ele conseguiu todo o material de que necessitava para chegar até o fim do seu Calvário. Houve até uma obra quase que de aterramento. Fizeram como que um monte principal, lá 3 cruzes, Nosso Senhor, Bom Ladrão, Mau Ladrão, Nossa Senhora, Santa Maria Madalena, São João, outras imagens, outras capelas, via sacra, etc. E aquilo, de tal maneira, tomou a alma da população local que as pessoas de todas as condições sociais queriam participar da construção. Então vinham senhoras da nobreza, vinham, não sei, preparar alimentação para os operários, ou jovens que vinham carregar o material necessário, carregar terra, carregar pedra, ajudar em qualquer coisa, no polimento das pedras, sei lá. Tal era o efeito que
aquela força de alma causava nas pessoas e, sobretudo, da graça que ele atraía. Infelizmente, as maquinações dos seus adversários, dos inimigos da igreja, dos jansenistas, fizeram com que viesse uma ordem real do rei Luís XIV para a destruição daquele Calvário. Qual era o argumento? É de que ali seria um ponto para desembarque para a fortificação dos ingleses, que sempre viveram em guerra com a França e na época também continuavam em guerra. Então São Luís foi denunciado ao rei porque queria facilitar a entrada dos ingleses. Veio a ordem, no dia em que o Calvário ficou pronto, ia ser dada a bênção episcopal, vem uma carta do bispo, chega no momento da cerimônia e diz: Calvário infelizmente não poderá ser abençoado. E aquela perplexidade, o que aconteceu? Tanto esforço, tanto trabalho, tanto bem que aquilo já tinha feito e continuaria a fazer às almas. O que daria aquilo tudo? Aí depois ele ficou sabendo que foram essa maquinação daqueles inimigos que levaram a notícia ao rei, e o rei deixou-se levar por essa má influência e efetivamente mandou destruir o Calvário. Tempos depois, não sei se um século depois, a Nossa Senhora permitiu que aquele Calvário fosse reconstruído e hoje existe. Tudo isso, todos esses fatos que contei, tudo isso levava a marca do seu caráter e também as suas obras. Ele deixou várias obras escritas, além daquelas poesias que já citei, entre todos o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Entretanto, isso já fica como tema para próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido-lhe a inscrever-se agora mesmo, deixar o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, compartilhar o vídeo com amigos e parentes e deixar aqui os seus comentários que possam contribuir aos nossos estudos. Salve Maria!